compulsão alimentar noturna. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui as convidadas doutora Ana Priscila Soggia, endocrinologista, e Gabi Esteves, nutricionista. Bem-vinda, meninas, que legal ter vocês aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos dar um beijinho? Dá um beijinho? Eu sou do beijo. Gosto de... eu falei errado o seu sobrenome, é Soggia. Isso, Soggia. tá ótimo. Ana Priscila Soggia. E a gente vai falar sobre compulsão alimentar. Para começar, para a gente entender mais sobre esse assunto, por que acontecem essas alterações alimentares na nossa vida e o principal, o que controla, né, esse nosso comportamento alimentar? Perfeito, Camila. Então, assim, eu acho que o que é muito importante a gente conversar e o telespectador entender é que nem todo mundo que está com excesso de peso ou tem descontrole de comportamento age da mesma maneira. Tá. Então, quando a gente olha, né, aqui nas figuras, os locais que controlam o nosso comportamento, a gente pode dividir em dois grandes grupos, tá bom? Então, um local que vai ser o nosso sistema de equilíbrio. O que é o sistema de equilíbrio? Quando eu estou em jejum, eu tenho fome. Tá. Quando eu como bastante, eu me sinto satisfeita. Então, ele é um sistema que vai manter o equilíbrio. O nome que a gente dá é sistema homeostático. Às vezes eu não tô com fome, mas eu quero comer algo a mais. Ou eu tô mais cansada, eu tive um dia mais atribulado, tô mais ansiosa. Exato. E aí quem controla a minha vontade de comer é um sistema que a gente chama de sistema hedônico, que é esse sistema de recompensa, que ele está localizado em outro local no nosso cérebro. Então a gente tem o hipotálamo controlando o nosso equilíbrio e o nosso sistema de recompensa em outros locais do nosso cérebro. E mandando em todo mundo, a gente tem esse sistema de controle cognitivo, é o nosso córtex pré-frontal. Esse córtex que se localiza bem aqui nessa região, ele é a parte racional. Então, às vezes eu tô com vontade, eu quero comer um chocolate, mas eu falo, puxa, não devo. É segunda-feira, eu já comi no final de semana e eu consigo controlar o meu impulso. Quem faz esse controle é essa região, que é a área de controle cognitivo. E falando dessas diferenças de comportamento noturno, cada uma acontece por alteração em um desses locais. Entendi. Olha só que bacana isso, né? Muito interessante. Isso tem um controle também de se fazer, uma forma que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes eu queria saber qual é a diferença de compulsão alimentar periódica e a compulsão alimentar noturna. Perfeito. Então, várias mulheres, se a gente for pensar, Camila, esse distúrbio de comer a mais à noite acontece em 3 a 5% da população e 2/3 são mulheres. Então é muito frequente. Muitas mulheres estão passando por isso. E aí eu tenho a síndrome do comer noturno, que acontece porque eu tenho uma alteração do meu sistema de equilíbrio. Ou seja, eu não como de manhã, se a gente quiser até pegar no plasma, né, os critérios desse síndrome do comer noturna, são pessoas que elas não têm fome de manhã, não tomam café da manhã. Eu não quero, eu tenho só fome depois das 17, eu chego em casa, eu quero comer muito. Eu acordo à noite para comer. É como se aquele meu ritmo de ciclo vigília-sono, ele tivesse atrasado. Entendi. Então, eu acordo, tomo café, almoço, janto e durmo. Essas pessoas, esse ritmo circadiano está desincronizado com o meu sistema de equilíbrio. Então eu acordo à noite para comer e aí com isso eu posso aumentar meu peso, não dormir direito, ter um sono mais superficial e quem é responsável é a melatonina e o cortisol. Esses pacientes têm uma melatonina mais baixa, um pico de cortisol alterado. Então eu tenho que ressincronizar e essa é a proposta de tratamento alimentar e medicamentoso. Já a compulsão, olha que diferente. Eu posso ter compulsão o dia inteiro, não só à noite. Eu posso ter vontade de comer mais à noite, porque eu tenho esse ambiente na minha casa com muita comida. Mas eu tenho vontade de comer, às vezes, depois do almoço. Eu quero ir lá e comer. Mas, por definição, o que é a compulsão? São 2 horas na qual eu como uma grande quantidade. Às vezes me sinto empachada, me sinto culpada, me sinto... Às vezes até vou comer sozinha, eu espero todo mundo dormir para ir comer, porque eu tenho vergonha, porque eu estou comendo, e eu não tenho controle dessa situação. Então, ou seja, eu sei que eu não devo comer, mas eu não consigo controlar isso. Isso é a compulsão alimentar. E o responsável por alteração desse comportamento é o outro sistema. É o sistema que controla a nossa recompensa. Porque isso acontece mais em pessoas que estão mais tristes, ansiosas, e elas buscam um conforto na comida. É o food comfort. Eu preciso, é a minha recompensa. Então, é o outro sistema. Então, as pessoas elas estão comendo mais à noite, mas por motivos diferentes, o que na verdade leva a gente a um tratamento diferente. Entendi. Agora, Gabi, essa qualidade da alimentação que a gente tem durante o dia influencia muito nisso também, né? Muito. Nos dois casos, nos dois tipos de compulsão, né?
E a gente tem muitos alimentos que vão ajudar tanto um caso quanto o outro, para que a gente possa diminuir esses episódios, controlar de uma forma melhor. Então, por exemplo, existem alimentos que a gente consegue utilizá-los durante o dia, que ele diminui a produção de cortisol. Então, folatos, vitamina C, né? Então, assim, alimentos ricos em antioxidantes têm essa diminuição do cortisol e deixa a gente mais tranquilo. Assim como tem os alimentos, café, álcool, muito chocolate, muito açúcar, adoçantes, que vão aumentar esse nível de cortisol e vai piorar a compulsão depois. E quem tem esse problema de compulsão geralmente escolhe alimentos mais gordurosos, com mais carboidrato, mais açucarados. Isso acontece também? Essa Sem opção dúvida. Muda. E mais industrializados, né, Tri? Porque, assim, são alimentos que dão o prazer, né? Que as papilas gustativas ficam atiçadas, aguçadas. Então, assim, a gente fala muito, por exemplo, o cacau é um alimento fantástico, né? Até para a regulação de ciclo circadiano, para melhorar a liberação de serotonina. Mas, ao mesmo tempo, ela se usa um chocolate com um monte de açúcar e um leite e que menos cacau tem, vai te dar a sensação de prazer, mas ainda vai faltar alguma coisa. E essa pessoa vai comer numa quantidade maior do que se comeria um chocolate de boa qualidade. Agora, um dos estudos, acho que até mais atuais, me corrija se eu estiver errada, é a relação dos hormônios com a compulsão alimentar noturna. Exato. O que acontece, o que tem de mais atual nesse estudo? Então, o que a gente sabe? Então, o nosso comportamento alimentar, ele é praticamente regulado no nosso cérebro, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, comi demais, meu estômago tá grande. É um conceito que alguns pacientes às vezes trazem pra gente, mas o controle, ele é totalmente feito no nosso cérebro. E esses neurotransmissores, esses hormônios, eles podem estar alterados numa quantidade que a gente comentou. A melatonina, nesses pacientes com a síndrome do comer noturna, por estudos científicos, ela é mais baixa. Então, esse sono ele é mais superficial. Então, eu acordo e como eu estou com fome, porque eu passei o dia inteiro sem comer, ou seja, eu não tinha fome na parte da manhã. Eu tenho um sincronismo entre o meu ritmo dia-noite e o meu padrão e meu comportamento alimentar. Então, eu tenho uma melatonina mais baixa e esse cortisol, em vez de ele acontecer esse pico justamente entre 4 e 6 da manhã, ele vai acontecer na hora do almoço. E é justamente isso que a Gabi falou, que foi muito legal. Ou seja, existem alimentos que eu consigo diminuir para facilitar essa regularização, né, Gabi? E Pri, tem alimentos, né? Tu pergunta, e como que acontece essa diminuição hormonal tal? Como? Os alimentos, né? Porque a gente tem agrotóxicos, a gente tem um monte de corante, acidulante, conservante, que acaba preenchendo lugarzinhos no nosso corpo onde eram para ser preenchidos por hormônio. Né? Então isso dificulta muito essa questão. Então por isso que é tão importante, além do acompanhamento de a gente descobrir fisiologicamente se tem uma questão, a gente fazer esse controle alimentar, que não é difícil, a gente vai conversar, né? E que a gente consegue melhorar muito essa condição. Que maravilha. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Tem a ver a compulsão alimentar com bulimia? Então, na verdade, qual que é a diferença entre eles, né? Quando a gente vê os critérios de compulsão alimentar, a bulimia ela é uma compulsão alimentar, mas ela é seguida de um ato compensatório. Então, ou seja, eu não consegui me controlar, eu sei da minha necessidade, mas eu não consigo seguir aquilo que eu me planejei. Eu comia mais porque eu não tenho o controle da situação, mas eu me senti tão culpada que eu tenho que eliminar esse excesso de calorias. Então, eu acabo ou provocando episódios de vômito, ou eu vou fazer muito mais atividade física, eu vou para a academia e fico 3 horas para tentar gastar. Então, a bulimia ela é justamente uma compulsão alimentar seguida de um ato compensatório para eliminar esse excesso de entrada de alimentos que aconteceu. E aí, voltando a falar um pouquinho dos hormônios que você perguntou, o que eu acho que é muito legal que ela falou, que assim, por que a gente escolhe esses alimentos mais calóricos, né, das papilas gustatórias? Então, as papilas gustatórias, elas entendem e vão lá naquele sistema de recompensa e enchem a gente de prazer, por isso que a gente se sente até mais tranquilo depois daquele dia exaustivo. E os alimentos condicionam a gente errado, foi o que ela falou. Do mesmo tempo que eu posso ter uma alteração e aí eu me alimento errado, o fato de eu me alimentar errado, eu posso alterar o meu sistema. Porque eu estou comendo muito doce e aí o meu cérebro entende que, nossa, que legal, tá entrando um monte de dopamina, tá entrando um monte de serotonina. E de repente eu
tiro ele. Opa, não gostei dessa situação, preciso comer de novo. E aí eu fico meio dependente desses alimentos. Nossa, olha só, nosso cérebro é uma coisa impressionante, mas a gente consegue dominar a partir do momento que a gente começa a entender melhor, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. E é isso também que o pessoal está querendo saber mais e está mandando perguntinha pra gente. Vamos saber agora quem perguntou, vamos dar um grande beijo, agradecer a Flávia, um beijo para você. Trabalhei por um período à noite e a minha alimentação ficou totalmente desregulada. O que fazer? Quer falar, Gabi? Eu falo. Assim, o que eu acho que é muito importante? Quando a gente quebra esse ritmo, a gente realmente desincronizou. Então, agora eu tô com sono uma hora, tô com vontade de comer outra. Então, eu preciso, num primeiro momento, de técnicas comportamentais, que é regularizar essa alimentação. Eu preciso voltar ao teu padrão mesmo sem fome. Então, olha, eu tenho que tomar o meu café, eu tenho que fazer o lanche, mas eu não tenho tempo. Então, vamos fazer um planejamento, vamos colocar aí, depois a Gabi pode falar quais são os alimentos melhores nesse sentido, mas voltar a ter esses horários para voltar a ter esse ritmo. Puxa, o meu sono está muito superficial, porque eu passei mais de 3, 6 meses dormindo de maneira alterada. Às vezes eu preciso fazer uma higiene do sono, às vezes eu preciso usar melatonina, é lógico, que com um acompanhamento médico. Às vezes eu preciso usar outras medicações, porque eu quebrei tanto o meu ritmo que eu não consigo voltar. Por conta própria fica às vezes difícil. É muito difícil. Então eu preciso voltar nesse ritmo, fazer uma atividade física e os alimentos, né, Gabi? Sim. Meditar, Isso que é uma coisa que está super em alta também. e que ajuda demais. Yoga, essa questão. Sim, meditação, né? esses exercícios. Usar os fitoterápicos, então um chá de camomila, Tudo chá que ajuda a mulungu. controlar a ansiedade também Sim. vai ajudar nesse sentido. E assim, uma coisa que eu acho interessante tem coisas lá das nossas avós, né? Então aquilo, tomar um leitinho com mel antes de dormir. Então tem tudo a ver com essa produção de dopamina, de serotonina, de trazer bem-estar, de ter o magnésio que causa relaxamento muscular. O chazinho, né? Então, às também. vezes é muito mais simples do que a gente imagina, mas eu acho importantíssimo a gente ter esse cuidado médico, nutricional em conjunto, porque descarta alguma patologia também, né, Pri, que pode acontecer. Porque muitas vezes esse ritmo se quebrou de tal forma, Camila, que por mais que ela tente, ela faz 1, 2 dias, mas ela volta a fazer porque os neurotransmissores desses hormônios estão mandando ela fazer outra coisa. Então ela não consegue manter, por mais que ela consiga. Então eu acho que a ideia é primeiro a gente conseguir identificar essas diferenças, entender que eu preciso muitas vezes, se eu não estiver conseguindo fazer sozinha, ter um auxílio e ter um planejamento direcionado. Puxa, se eu preciso trabalhar meu comportamento por causa de prazer, de compulsão, é uma proposta. Se quebrou o ritmo, que nem essa pergunta, a proposta às vezes não é que seja simples, mas é muito mais fácil do que controlar, por exemplo, a questão de compulsão alimentar. Mas precisa de uma orientação, né, Gabi? Tem mais perguntinha do público? Quem mandou agora? Um beijo para você, obrigada pela pergunta. A Carla. Fiz por um tempo jejum intermitente e a minha compulsão por comida passou a ser à noite. Por quê? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa pergunta, mas agora, olha, eu quero total atenção aqui para tudo que você está fazendo e presta atenção. Quando você olha no espelho, aquele dia que você acorda mais inchadinha, como é que você se sente? Aí você fala, poxa, mas aí o que eu faço para ter a cintura mais fininha, para diminuir essa cintura de uma forma gostosa, saudável, não é? É com Delinia Corpus que tá aqui, ó. Já chegou, Delinia! Tudo bom, Simone? Boa tarde, Camila. Boa tarde. Boa tarde pra você que acompanha, você bonita. E é isso, o que fazer? Tá aqui a solução para você, Delinia Corpus, essa cinta modeladora de tratamento tão amada, tão querida, tão eficiente e com aquele custo o menor da TV brasileira. Gente, imagine só, Delinia Corpus é uma cinta modeladora, mas ela é, acima de tudo, de tratamento. Alta tecnologia, hein? Isso, na trama do tecido você conta com os cristais bioativos que, em contato com o calor do seu próprio corpo, vai metabolizar essa gordurinha localizada. Então, assim que você coloca a Delinia Corpus, ela já vai delinear o seu corpo, porque ela realmente faz isso por você instantaneamente, mas, acima de tudo, ela faz a queima da gordura localizada e o inchaço também.
bem. Porque ela vai metabolizar e ela vai ativar a sua circulação. Então, com isso, ó, você consegue eliminar também esse líquido retido na região abdominal. Tá com falta de tempo, às vezes, né? A gente não tem tempo para ficar indo fazer drenagem, tá difícil. Aqui você tem uma drenagem na sua casa com resultado fantástico. A cada um dia utilizando, é verdade, a cada um dia utilizando Delinea Corpus equivale a uma sessão de drenagem linfática, gente. Agora, ó, vou fazer um convite para Camila. Aceita ser minha modelo? Eu quero mostrar o quanto essa cinta é confortável. É verdade. Não aperta, ela não tem aquelas barbatanas que ficam te prendendo. Ou seja, você pode fazer exercício físico, você pode dormir, fazer o que você quiser com ela. Exato. Agora, o legal é que assim que você coloca ela, olha só, Camila, o que acontece. Primeiro, a linha abaixo do seio, olha como ela vai delinear e ainda vai dar sustentação. Então, independente do número de manequim dos seios que você utilizar, ele vai realmente segurar a Delinea Corpus. Aí ela vai o quê? Delinear a sua cintura, barriguinha chapadinha. Aí, como a Camila falou, como ela é livre de barbatanas, principalmente na região das costas, você pode até dormir com ela. Vida normal. Você pode fazer o que você quiser durante o seu dia, utilizando Delinea Corpus. Aí, essa é fantástica. Fica bem aquela dobrinha na marca ali da lingerie, ela dá conta do recado também. Agora, desse lado do balcão, a gente tem faz promoção. o quê? A gente faz a melhor promoção de todos os tempos para tudo que chegou o seu momento, a hora é agora. Vai comprar seu kit Delinea Corpus, 10 parcelinhas pequenininhas, frete grátis para qualquer cantinho do Brasil com 80% de desconto. Adoro. Gente, é o maior desconto realmente. Além de você contar com 80% de desconto para os próximos 150 kits vendidos através do Você Bonita que Voa, a segunda Delinea Corpus, essa daqui vai de presente para você. Podem ser em tamanhos diferentes, além de um lindo exclusivo relógio. Gente, corre pro telefone que é ligação de graça. Você não pode perder essa oportunidade de ficar com a cinturinha, olha, mais fininha, com mais saúde, com a Delinea Corpus, ligando no 0800 208 94 14 0800 208 94 14 ou acesse o site delineacorpus.com.br, porque Delinea Corpus é o seu tratamento estético sem sair de casa. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Até daqui a pouco. Arrasou. Aí a gente volta aqui então com o nosso assunto e com a perguntinha, que aliás uma perguntinha muito bem feita, que é da Carla. Fiz por um tempo jejum intermitente e a minha compulsão por comida passou a ser à noite. Por quê? Olha, Carla, da questão alimentar, a gente tem uma grande preocupação com isso do jejum intermitente. Se ele não for bem orientado, é a questão de quando você voltar a consumir algum alimento pós o jejum, você consumiu o alimento errado. Então, muitas pessoas estão... eu fico 18 horas sem me alimentar, mas daí quando vai se alimentar, toma refrigerante, toma bebida alcoólica, come qualquer margarina, sabe assim? Pão com margarina. Então, isso vai piorando cada vez mais essa condição de prazer, de sabor, de bem-estar que a alimentação acaba trazendo e vai prejudicando e trazendo outras consequências fisiológicas. Se a gente for pensar, o que a gente está fazendo com o jejum intermitente? A gente está empurrando, a comida para a noite, que é justamente a síndrome do comer noturno. Então, ou seja, eu passei o dia inteiro sem comer e eu estou começando a fazer, não sou contra o jejum intermitente, não é isso. Eu acho que ele tem benefício para muitas pessoas, mas foi justamente o que a Gabi falou. A gente tem que fazer com cuidado, porque senão eu empurro esse comer para a noite e se eu fizer isso por muito tempo e meu corpo se acostumar, eu começo a aumentar a minha ingesta noturna. Então, esse cuidado. E segundo, quando a gente fica em jejum, aquele nosso sistema de equilíbrio, ele dá o quê? Fome. Só que o tempo do jejum intermitente não é tão prolongado, o suficiente para eu liberar substâncias que tiram totalmente a fome, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente faz uma dieta cetogênica. Então, eu fiquei com fome, então eu tenho uma ativação no meu centro lá de vontade, porque eu estou chegando com fome. Então, eu tenho que ter muito bem controlado o que eu vou comer, o quanto eu vou comer e ter esse controle. Pacientes, por exemplo, com compulsão, que já tem compulsão antes, o jejum intermitente pode piorar. Sim. Porque ele vai ter um descontrole muito maior, porque além da questão do sistema de recompensa, eu vou chegar morrendo de fome. Sim, então, eu vou comer uma quantidade muito maior. Então, eu acho que primeiro entender o nosso comportamento, entender se eu tenho indicação ou não de fazer jejum e aonde que é o problema, qual é a melhor dieta para que eu faça para poder controlar cada um desses comportamentos. É muito importante, porque às vezes a gente ouve tanta coisa na internet de jejum intermitente, vou fazer, vou testar, vou fazer, mas não, tudo tem que ter acompanhamento, tem que saber se você pode, tem que entender a sua rotina, entender o seu propósito, para ver se você pode ou não fazer esse jejum e de que forma fazer também, né? Vamos falar um pouquinho também desses
Sintomas. Como é que eu sei que a compulsão alimentar noturna é uma compulsão? Que sintomas eu tenho em relação a isso? Ou se é apenas um hábito, se é alguma coisa esporádica? Como é que eu sei? Então geralmente, o que é importante, né? Puxa, eu tive uma semana com muito trabalho e comi doida esses 15 dias, ou eu fui viajar para um all-inclusive, quis comer tudo. Eu tenho compulsão? Não, Camila. Na verdade, pelo menos durante 3 a 6 meses, eu tenho episódios recorrentes de pelo menos uma vez na semana. Poxa, mas só uma vez na semana é compulsão? Só. É uma compulsão leve. Então a gente tem compulsão, que é uma compulsão extrema, que chega a ser 14 episódios de compulsão na semana. Mas uma por semana, num período de 3 a 6 meses, com essa duração de 2 horas, que eu me sinto mal, empachada. Aí eu falo assim, não, eu não vou comer. Aí eu vou pra sala, aí eu começo a ver a televisão e falo, não, mas eu preciso voltar lá pra cozinha, tem ali aquele resto de sorvete. Aí eu quero me focar no filme, mas o resto do sorvete. Aí eu saio da sala, vou pra cozinha e como o resto do sorvete, me sentindo culpadíssima. E falo, não, mas amanhã vai dar certo. Porque essa necessidade, esses hormônios, neurotransmissores, é tão intenso que a pessoa perde o controle. E elas estão sofrendo. Não é por falta de vontade, elas precisam de uma ajuda. Aliás, tem muito esse preconceito, né? Então, se você em casa tem alguém passando por isso, é bom a gente tratar com muito carinho, né? Esse momento. Falar assim, não é falta de vontade, não é nada disso. É um problema que tem que ser tratado. Às vezes vem uma mãe ou até marido, mas você vai comer de novo? Não é? Você não acabou de ir na médica para emagrecer ou na nutricionista? E ela já tá com aquele sentimento de culpa. Sim. E ainda solta essa, assim, eu sei que é para ajudar. Mas muitas vezes isso aumenta ainda mais a ansiedade. Exatamente. E aí, em vez de ela comer muitas vezes na frente, ela vai comer de madrugada para não comer escondido. E daí a culpa é pior, e daí, né? Daí vai aumentando cada vez mais. Tem mais perguntinha do público pra gente. Quem mandou agora? Fabiola, um beijo pra você. Tenho ovário policístico e sofro com um ganho de peso. Isso pode estar relacionado à compulsão alimentar? Olha, o ovário policístico é assim, né? É assunto para mais de pauta. É bem amplo mesmo. Mas assim, com certeza, o aumento de peso que as pessoas têm com ovário policístico tem uma questão endocrinológica muito maior do que o uso do anticoncepcional, né? E que pode piorar por alimentação errada e vai te dar compulsão noturna. Tá, eu acho que não é causa, né, Pri, assim? Os pacientes com ovário policístico, o que eles têm? Por que a gente tem ovário policístico? É uma outra pauta, mas dos motivos que se levanta muito na literatura médica é que esses pacientes têm uma resistência insulínica de base, não só no ovário, mas no corpo inteiro. Então, são pacientes que têm tendência a ser diabéticos, hipertensos, ganho de peso, por uma questão genética deles. E essa resistência à insulina, ela também tem uma ação no nosso cérebro, que muitas vezes pode levar a alterações de comportamento. Mas, até o que a Gabi falou, assim, acho que assim, quem que veio primeiro, né? O ovo, a galinha, tá tudo relacionado. Porque eu já tenho uma tendência, aí eu como errado, aí essa tendência aumenta ainda mais, e isso vira um ciclo vicioso, que se a gente não for muito pontual e tratar, eu não consigo sair. Mas tem relação sim, e aí o tratamento do ovário policístico não necessariamente vai controlar a compulsão. Acho que é essa que a Gabi também falou. Eu preciso tratar o ovário policístico com anticoncepcional ou com outros métodos, mas o comportamento alimentar, ele vai entrar num item à parte. Bom, tem mais perguntinhas do público. Quem mandou agora? É a Kelly. Beijo, Kelly. Que linda. Olha, notei que alguns alimentos, pão branco e arroz branco, são meus gatilhos na compulsão. Faz sentido? Ótima sua pergunta, Kelly. Kelly, total sentido, né? Até ali eu trouxe alguns alimentos. A gente pode já mostrar um pouquinho do que tem nessa mesa aí que você trouxe pra gente. Então, os do mal que tá por aqui. Então, bolacha recheada ou bolacha sem recheio, pães, o açúcar branco, o adoçante mesmo, todas esses farináceos, eles têm essa questão de aumentar muito a produção da insulina, né, Pri? E daí isso vai dar um gatilho de hipoglicemia em seguida e vai sim dar mais fome. E se a paciente tem uma questão aí neurológica dessa forma, vai piorar a compulsão sem dúvida. Então, até uma orientação geral que todo mundo pode seguir, independente de patologia ou não, a exclusão de industrializados e açúcar vai bem para qualquer pessoa.
tratar. Tá. Então, assim, eu vou excluir, eu vou diminuir, eu vou preferir fazer um pão em casa. Tá. É muito melhor do que a gente consumir esses farináceos em O que quantidade está chamando grande. a atenção também nessa mesa é a questão do álcool. Ali tem uma cerveja. Muita gente acha que eu vou tomar alguma coisa antes de dormir para dar sono, um vinho, um álcool, enfim, seja qual for. Muito comum. É comum. Né? Na minha opinião, isso é péssimo por conta, primeiro, de álcool, a gente sabe que não faz bem para ninguém. Segundo, porque todas as bebidas alcoólicas são ricas em carboidrato, então vai te dar um pico de insulina e depois uma hipoglicemia noturna. Esse paciente vai acordar morrendo de sede, com dor de cabeça, desidratado e morrendo de fome, né? E a grande questão que está ali, a bebida alcoólica, além disso que a gente falou, é a questão dele aumentar muito, desregular muito essa produção de cortisol. Então ele piora demais essa condição, né? E olha só que interessante, né? Assim, acho que primeiro a gente tem que ter um bom senso. Então, olha, eu tô com os meus amigos, eu quero tomar um álcool, eu quero relaxar, é o meu momento de lazer, porque o álcool é um prazer, é aquele sistema de recompensa. Então eu tenho recompensa para comer um chocolate, eu tenho recompensa para tomar uma bebida alcoólica, eu tenho recompensa para sair com os meus amigos. Eu tenho esse sistema e é bom a gente ter prazer. Sim. A gente tá aqui para ter bem-estar, mas a partir do momento que eu condiciono o meu corpo, eu tenho que tomar para dormir, eu estou criando um condicionamento péssimo, porque eu fico dependente daquilo. Então, isso não é interessante. Então, assim, olha, puxa, ocasionalmente eu vou escolher isso, porque hoje eu quero ter este prazer com a Gabi, quero tomar uma taça com ela porque a gente se encontrou. Ok. Lindo. Mas não para eu poder dormir, porque isso meu sono fica ruim. E pode causar uma dependência. Sem dúvida. Exatamente. Dá tempo da gente falar dos alimentos bons? Dá tempo? Dá? Ó, rapidinho, também tem na mesa ali os alimentos que fazem bem, que ajudam. São todos os cereais integrais, então quinoa que eu trouxe na receita, o farelo de aveia, trigo em grão, todos esses, o arroz integral, são riquíssimos em nutrientes que vão ajudar a gente a ter um relaxamento, nosso corpo ficar mais saudável. Tá. Folhas verdes são importantíssimas porque elas têm substâncias que causam tranquilidade. Então, como a gente fala do chazinho de alface, realmente dá certo. Funciona? Funciona. Olha que legal. Né? Então, é uma estratégia muito legal da gente consumir. Frutas ricas em vitamina C que ajudam essa questão do cortisol. E todos os alimentos de verdade vão fazer toda essa orquestra aqui cerebral funcionarem muito melhor. Alimento de verdade. Falou a palavra-chave. Alimento de verdade é o que a gente vai ter na nossa culinária, que, aliás, é a Gabi que vai ensinar pra gente. Vamos. Eu quero convidar a doutora Ana Priscila para estar ali com a gente também, para conversar, para a gente trocar ideia. A gente vai aprender um peixe com crosta de castanhas, mix de quinoa cozida com vinagrete de banana e ainda mousse de abacate com cacau e mel. Que delícia! Já estou curiosa para saber mais dessa receita, porque vai ajudar nesse assunto que a gente começou aqui, com certeza. Você vai explicar melhor depois. Então, daqui a pouquinho encontro com vocês, porque agora...